Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de React de 1 hora aqui do canal Programação Web. Eu sou Dimitri Teixeira e vou ser o seu professor nesse curso incrível de uma das tecnologias mais legais do momento. O que nós vamos aprender nesse curso? Nós vamos ter uma introdução ao React, vamos ver como instalar ele de uma forma rápida e atual. Também vamos aprender conceitos importantes como componentes, JSX, props, estado, rotas e, por último, vamos estar fazendo um projeto prático. Quais são os pré-requisitos para se fazer esse curso? Você vai precisar de um editor de códigos, eu recomendo o VS Code, e também ter conhecimento básico de front-end, em especial JavaScript, HTML e CSS. Todos esses conteúdos a gente já tem aqui no nosso canal, desde como instalar o editor, também cada uma dessas linguagens de programação. Então aí na descrição do vídeo você pode estar acessando para aprender mais, caso você não tenha esse conhecimento de pré-requisito. Qual é o nosso objetivo nesse curso? É ensinar os conceitos básicos do React, incluindo componentes, JSX, estado, props e rotas de forma clara e concisa, e também ser um curso rápido, você ter um aprendizado satisfatório e um período de tempo reduzido, indo da teoria à prática em apenas um único vídeo. O que é React? O React ele é uma biblioteca JavaScript que foi criada pelo Facebook que permite a criação de interfaces de usuário, em inglês UI, de forma eficiente e escalável. Ou seja, nós usamos o React para criar o front-end do nosso projeto, a parte visual. É importante destacar que o React não é uma linguagem de programação. A linguagem de programação que nós usamos ao trabalhar com o React é JavaScript ou TypeScript. Então o React ele é como se fosse um padrão de desenvolvimento baseado em componentes. E o que quer dizer isso, componentes ou componentização? Imagine que você tem uma aplicação, o teu app, e dentro desse teu app você pode dividir em pedaços menores, que a gente chama de componentes, como por exemplo um navbar, um perfil e um feed. Dentro desse feed você pode ter pedaços ainda menores, como por exemplo uma postagem e um botão de like. Cada componente ele é criado de forma isolada e pode ser reaproveitado em qualquer parte do seu projeto. E o interessante é que cada componente tem a sua própria memória interna, por assim dizer, que são chamados de estados. E cada componente pode ter também propriedades que podem fazer alterações únicas em cada um deles. Para nós entendermos isso, imagine aqui a página do Twitter. Essa página do Twitter nós podemos dizer que é o nosso app, com todos os componentes. Mas nós vamos ter um componente de navbar para navegação, um componente para a área de feed, ainda um componente para a área de busca, outro componente para o talvez você curta indicando pessoas e o que está acontecendo com os principais trends do momento. Cada componente desse pode ter ali dados de forma isolada quando a gente trabalha com React. E é interessante que dentro de um componente você pode ter subcomponentes, como por exemplo no caso desse componente talvez você curta, nós podemos ter ali a área do profile do usuário, mas também um componente de botão que facilita para a gente ter um projeto escalável e facilmente fazer as manutenções que a gente precisa. Vamos ver o que nós precisamos instalar para poder trabalhar com o React. A primeira coisa que nós vamos precisar é do Node.js. Então, para você instalar o Node, você vai entrar no site chamado nodejs.org e você vai cair nessa página aqui. Talvez você já tenha o Node instalado na sua máquina. Para você saber se você já tem o Node instalado na sua máquina ou não, você pode abrir aí o terminal do Windows. No caso, eu estou trabalhando com Windows 10, então eu posso digitar aqui na barra de pesquisa prompt de comando, o CMD, que é essa janelinha preta aqui, e você pode digitar, por exemplo, node-v, node espaço "-v". Se ele apresentar aqui algum valor, significa que você já tem o Node instalado na sua máquina. Caso não apresente nada, diz que não encontrou nada relacionado ao Node, então isso significa que você precisa fazer a instalação. Eu já tenho aqui o Node instalado, mas eu vou desinstalar só para mostrar a instalação para vocês do zero. Então eu vou lá no adicionar e remover programas, vou procurar aqui na lista o Node e vou selecionar para desinstalar. Beleza, uma vez o meu Node desinstalado, se agora eu der o comando node-v, Node não é reconhecido como comando interno e externo, beleza, quer dizer que a gente não tem o Node instalado.
Então, para a gente fazer a instalação, não tem segredo. Você pode pegar aqui a versão LTS, que é a versão estável mais atual. Vai clicar aqui, vai fazer download, salva aí onde você quiser, uma pasta de downloads. E aí, depois de fazer o download, você vai instalar. E aqui não tem segredo nessa janela, né, pessoal? É próximo, eu aceito os termos, próximo, 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 próximo e instalar. Permite aí que quer fazer alterações no seu computador e só esperar a instalação ser realizada. Beleza, Node instalado, você pode clicar no Finish, você pode até abrir aí o prompt de comando e dar uma verificada se ele está reconhecendo o Node agora. A gente pode dar um Node "-v e ele vai mostrar a versão que a gente instalou, 18.13.0. Você também pode testar npm-v, que é o Node Package Manager, que a gente vai estar utilizando para fazer a instalação de pacotes conforme a gente for precisar. E aqui no meu caso, estou usando a 8.19.3 no momento da gravação desse vídeo. Então, você sempre pega uma versão igual a essa ou superior ao vídeo para que você não tenha nenhum problema, ok? Para criarmos nossos projetos com o React, nós vamos estar utilizando o Vite. O Vite é um sisteminha aqui já de instalação mais rápida de tudo que a gente precisa de um ambiente React. Então, nós vamos ir lá no nosso explorador de arquivos. Eu recomendo você entrar no disco local C do seu computador e criar uma pasta onde você vai colocar os seus projetos. Eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de curso-react. Mas você pode dar um nome como React, por exemplo, como uma pasta que eu já tenho aqui, certo? Você vai entrar dentro dessa pasta, curso React, e aqui em cima você vai clicar onde tem esse caminho, ó, e ele vai mostrar para você o caminho aqui para você copiar. Dá um Ctrl C, vai abrir aqui o seu terminal, o seu prompt de comando, e você vai digitar o comando para entrar nessa pasta via terminal. Então você vai fazer um CD, espaço, e dar um Ctrl V aqui para colar. Então, CD e o caminho da pasta onde você vai estar colocando os seus projetos, ok? Uma vez feito isso, ele vai mostrar que você está dentro dessa pasta apontando o caminho, C:/curso React no meu caso. Para limpar essa bagunça que a gente já tinha, eu posso dar o comando CLS, em alguns terminais você também pode dar o comando clear para limpar. No Windows a gente usa o CLS e aí a gente deixa bem limpinha essa tela para que a gente possa ir vendo os comandos conforme a gente precisar. Agora, voltando lá no site do Vite, o site é vitejs.dev, você pode vir aqui em Get Start e aqui, descendo aqui no Get Start, a gente vai ver o processo de instalação de um projeto React usando o Vite. Por que nós não usamos o npx create React App? Porque esse é um modo de se instalar aí um ambiente React antigo, com recursos bem mais lerdos, bem mais problemáticos. O Vite tornou isso tudo muito mais rápido. Então, usando o Vite, você vai estar fazendo a instalação mais atual, a instalação que realmente é mais prática nos dias de hoje, ok? Então, para a gente criar um projeto, a gente vai usar esse comando que ele está dando aqui de exemplo. npm create vite@latest, o nome do projeto que a gente quer, depois --, espaço, --, template, e aí nós vamos colocar escrito React para a gente dizer que a gente quer um projeto do React. Então eu vou fazer aqui o comando conforme a gente tem ali no lado. Ó. Aqui a gente tem o comandinho, a gente pode estar colando aqui para ficar mais fácil da gente ver o comando que a gente precisa dar, certo? Então eu vou colocar ali o comando npm espaço create espaço vite@latest ou latest em inglês, né, o último, espaço, aí o nome do projeto. Eu vou colocar assim, ó, projeto 1, espaço, daí coloco --, espaço, --, template, e aí mais um espaço React. Deixa eu aumentar aqui, mais um espaço React, ok? Então esse é o comandinho para a gente criar um projetinho usando o Vite, npm create vite@latest, projeto 1, --, espaço, --, template, React. Esse é o, vamos dizer, mais direto possível para a gente criar um novo projeto usando o Vite React. Dá um Enter, ele já vai ter criado o projeto para você. Para entrar nesse projeto, ele só fala o que você tem que fazer. Primeiro, dá um comando cd projeto 1 para entrar dentro dele. Aí beleza, já mostrou que eu estou dentro de projeto 1. E aí eu recomendo você abrir isso agora com o VS Code. Então você vai lá e dá um code, espaço, ponto, e um Enter para você abrir esse projeto no VS Code. Ele vai perguntar se você confia no autor dessa pasta.
sim, eu confio no autor. E aqui já estão todas as hierarquias de pasta que a gente vai precisar. Para a gente instalar ainda as dependências do que a gente precisa para tudo isso rodar, você pode dar um Ctrl aspas simples, vai abrir o terminal aqui do VS Code, ou vindo aqui em cima em View, Terminal ou Ver Terminal, e vai abrir aqui o terminal dentro do próprio VS Code. Então, a partir de agora, eu não preciso mais usar a telinha do terminal do Windows, eu posso estar usando a telinha direto do VS Code mesmo. E aqui a gente vai dar o comando npm espaço install, que é para a gente fazer a instalação de todas as dependências aqui do Vite para rodar o React. Dá um Enter e aguarda ele fazer a instalação. É bem rapidinho, não demora quase nada para fazer essa instalação. Ok, a instalação foi concluída, então para esse nosso projeto, se a gente entrar no package.json, para esse curso nós estamos usando o último React disponível no momento da gravação desse vídeo, que é o React 18.2.0 e o React DOM 18.2.0, beleza? Para rodar esse nosso projeto inicial, esse nosso projeto starter com o Vite, nós vamos dar aqui um npm run dev, e aí ele vai abrir aí o servidor para rodar na porta aqui, localhost, porta 5173. Você pode segurar o Ctrl no seu teclado e clicar aqui, ó, nesse caminho que ele mostra. Então segura o Ctrl e clica, e aí ele já vai abrir o projetinho do React original, inicial, para a gente estar trabalhando aqui, né? Então o pessoal gosta de fazer o seguinte, pegar esse projetinho, restaurar ele, deixar ele aqui no cantinho e ajeitar aqui o VS Code nesse outro canto do lado, para a gente poder ir vendo as mudanças que a gente vai fazer, as coisas que a gente vai aprendendo em tempo real. O Vite é legal que ele já atualiza conforme a gente alterar alguma coisa já em tempo real aqui. Então, por exemplo, se eu abrir aqui a minha pasta source e entrar aqui no meu app.jsx, onde a gente tem aqui o escrito Vite mais React, eu vou fazer assim, ó, curso de React 1 hora. Se eu salvar, ele já vai atualizar em tempo real aqui para nós essa alteração que a gente fez, ok? Então esse é o processo de instalação de um novo projeto. Beleza, para a gente gravar bem então esse processo de criar um novo projeto, vamos fazer mais uma vez do zero. O Node você não precisa instalar cada vez, você só vai instalar ele uma vez. Mas para fazer um novo projeto, a gente tem um passo a passo que a gente mostrou aqui, vamos fazer mais uma vez para ficar bem gravado na nossa mente. Então eu vou vir aqui em File, Close Folder para fechar esse projeto que eu estava trabalhando, fechei, vou fechar aqui, vou fechar também o navegador e vamos começar o processo do zero. Quero começar um novo projeto com o React usando o Vite, o que eu faço? Primeira coisa, vai entrar no teu explorador de arquivos, vai entrar no disco local C e vai entrar na pasta que você criou para fazer os seus projetos do React, que no caso aqui é a minha pasta curso React. Entrei aqui dentro, vou clicar aqui em cima, copiar esse endereço aqui em cima, vou abrir o meu prompt de comando, posso vir aqui no pesquisar, cmd, abrir aí o prompt de comando do Windows, o terminal, e aqui eu vou digitar o comando cd e dou um Ctrl V para colocar o caminho para a pasta onde eu tenho os meus projetos. Aqui dentro da pasta onde eu tenho meus projetos, eu vou dar o comando npm create vite@latest, daí espaço o nome do projeto que você vai querer, da pasta do projeto. Eu vou chamar de projeto 2, certo? Espaço, traço, traço, espaço, traço, traço, template, e aí escreve React. Então, npm create vite@latest, o nome da pasta do projeto, traço, traço, espaço, traço, traço, template, React, e dá um Enter. Ele vai criar o projeto lá para nós lá atrás, beleza. Vamos acessar essa pasta do projeto dando um cd projeto 2, que é o nome da pasta que a gente criou. E agora vamos abrir esse projeto já no VS Code. Vou dar um code espaço ponto, esse é o comando. Code espaço ponto, dou um Enter. Ele vai abrir o projetinho aqui no VS Code. Posso dizer que eu confio nos autores dessa pasta, até posso marcar aqui para sempre ele marcar isso, beleza. E aqui no VS Code o que eu vou fazer? Vou abrir o meu terminal, Ctrl aspas simples, ou vindo aqui em View Terminal, e aqui eu vou digitar npm install para instalar todas as dependências do React junto com o Vite. Beleza, tudo instalado, agora eu vou rodar esse projeto dando um npm run dev, dou um Enter, ele vai abrir aqui o projeto, eu posso segurar o Ctrl no meu teclado e clicar aqui no localhost 5173, ele vai abrir aqui o projeto para mim já no navegador e beleza, já tenho mais um projeto aí novo, inicializado do zero, pronto para mim trabalhar com o React.
No React, componentes são pedaços de código que representam partes de uma interface de usuário UI. Podem ser reutilizados em várias partes da aplicação. Na prática, componentes são códigos bem simples. Nós temos os chamados componentes de classe, como você pode ver aqui, que é uma classe estendendo um componente da biblioteca React que renderiza algum tipo de retorno HTML. Isso daqui a gente não usa mais atualmente com o React. O que a gente mais usa são os chamados componentes funcionais. Basicamente, um componente no código, ele simplesmente é uma função JavaScript que retorna um HTML. Simples assim. Antes da gente ver como funcionam os componentes, a gente precisa entender o básico aqui das estruturas de arquivos e pastas de um novo projeto do React. Então nós temos aqui uma pasta Node Modules, que é onde a gente vai ter as dependências do projeto, depois quando a gente realizar a construção final, porque com o React a gente faz toda a construção aqui em modo de desenvolvimento. Depois que está tudo pronto, a gente gera uma build, esse nosso projeto é compilado e é gerado os arquivos finais que a gente pode colocar depois no ar, lá em produção, num servidor online, certo? Nós temos uma pasta chamada public, que vem só com um white.svg, que é só uma imagenzinha. Nós temos uma pasta chamada src, ou source, né? Quando a gente tem assim src, essa sigla significa source, onde dentro a gente vai ter aqui uma pasta assets, com também o login aqui do React, só uma imagenzinha, e os componentes que a gente vai estar trabalhando. Aqui a gente tem arquivo CSS do componente e o componente em si, que é esse arquivo aqui JSX. A gente já vai ver mais sobre isso daqui a pouco. Na raiz do projeto nós temos um arquivo index.html. Esse index.html tem uma estruturinha básica, onde aqui a gente vai ter no body uma div chamada root, com ID chamada root. Dentro dessa div root é onde vão ser injetados os nossos componentes, o nosso JavaScript é que vai construir a nossa página. Então no HTML em si só tem isso aqui, ó, só tem essa div chamada root. E aqui dentro da div root vai ser onde vai ser renderizado os nossos componentes. Aqui embaixo tem uma chamada via JavaScript, não script, para esse main.jsx, que está na nossa pasta source. Então se a gente entrar aqui na source, main.jsx, nós vamos ter o arquivo principal que está sendo chamado lá na index, que é como se fosse o camarada que vai orquestrar toda a nossa aplicação. É aqui que a gente está renderizando os componentes lá no nosso index. Então, se eu der um Ctrl B aqui só para fechar a nossa árvore de arquivos para a gente enxergar melhor, aqui em cima a gente tem importações da biblioteca do React. Então a gente tem a importação do React, o React DOM, que trabalha junto com o React para poder manipular aqui a parte do DOM do nosso projeto, o DOM virtual. A gente tem a importação aqui de um componente chamado app, que daqui a pouco a gente já vai ver. Aqui também a importação de um arquivo CSS, que é responsável pelo estilo da página. E aqui a gente tem um método do React inicial, que é um método para renderizar tudo isso. Então a gente tem, a partir do React 18, esse método aqui para poder fazer a renderização. Então a gente tem aqui React DOM, que está pegando aqui em cima da biblioteca React DOM Client, usando um método chamado createRoute, que é para criar uma rota de onde vai ser renderizado os nossos componentes. E aqui a gente está dizendo que a gente quer pegar um documento, no documento pelo ID, o ID cujo nome é root, ou seja, a gente está pegando aqui, ó, aquela nossa div que a gente tem aqui, que é a div root. E a gente está dizendo que dentro dessa nossa div root aqui, a gente quer renderizar algo. Eu estou pedindo para ele renderizar. E o que eu estou pedindo para ele renderizar é um componente chamado app, que é um componente que está sendo importado aqui em cima e a gente já vai ver daqui a pouco, certo? Esse React.StrictMode é também um componente aqui que já vem nativo do React, só para fazer testes, para em processo de construção, de debug, ele fazer 2 vezes a renderização dos componentes para ver se está tudo certo. Senão ele mostra para nós erros na tela, ele dá retornos para nós de algum problema. Então, enquanto a gente está desenvolvendo o nosso projeto, é interessante ter isso daqui, ok? Então, entendido essa estruturinha inicial aqui, de um projeto novo do React, junto com o Vite, nós vamos agora
trabalhar com componentes. Componentes nada mais são, pessoal, do que funções. Então aqui a gente já vem em app.jsx com um componente inicial chamado app. Nós podemos apagar tudo isso daqui para facilitar. Então eu posso dar um Ctrl A nesse conteúdo todo, vou apagar, então deletei, e aí eu posso fazer um componente do zero. Para a gente criar um componente do zero, é simplesmente fazer o seguinte, uma função, então eu posso fazer assim, ó, function, o nome do componente que eu quero, por exemplo, app. No caso, a gente sempre faz o componente com o mesmo nome do arquivo. Então, se o meu arquivo se chama app.jsx, o nome do meu componente, que é uma função normal aqui no React, vai também ter o mesmo nome. Outra coisa, uma prática interessante quando você cria componentes. Isso é uma prática que todo mundo faz. Sempre começa com a primeira letra maiúscula, certo? Então, app.jsx. Se for nomes compostos, por exemplo, meu componente, você vai usar o camel case, que é a primeira letra maiúscula. Então, você faz meu componente, dessa forma. Ó. Repara que a gente faz tudo junto, que faz separação de palavras compostas, são a primeira letra ser maiúscula, ok? Então, a gente pode fazer aqui um componente chamado app, e dentro desse componente app, a gente pode ter um retorno aqui. O que a gente quer que aconteça? Então, a gente vai retornar aqui simplesmente um Olá Mundo. A gente pode colocar aqui um H1, não precisa colocar entre aspas duplas, a gente pode colocar aqui diretamente um H1 dizendo assim, Olá Mundo. E eu vou dar um salvar. Aqui não está aparecendo nada porque a gente precisa exportar esse componente para que a gente possa importar lá na nossa main, que é o nosso componente principal, onde tudo está sendo renderizado. Aqui a gente está fazendo a importação, mas a gente não exportou essa função para fora, esse componente para fora. Então eu faço assim, export, a gente pode usar o export default ou não, mas eu vou colocar aqui um padrão que geralmente se usa, export default app, dessa forma aqui. Então, fazendo isso, eu estou agora exportando o meu app para fora. Aqui na nossa main, a gente está importando ele, certo? E aí, olha só que legal, ele já está dando aqui um Olá Mundo. O que a gente colocou aqui dentro é um componente que está sendo renderizado aqui, ó, dentro do nosso renderizador aqui na nossa main, ok? Ele está com esse fundo preto, todas essas coisas, porque a gente está importando um CSS aqui, ó, index.css, que já vem com todas essas formatações por padrão aqui, ó, tá vendo? Ó, já vem por padrão no projeto inicial. Então aqui na nossa main.jsx, a gente pode simplesmente deletar essa importação desse CSS só para a gente ter tudo zeradinho. Então, ó, a gente tem um Olá Mundo. Olha que simples, pessoal. Acabei de criar um componente. Simples assim. É só você criar uma função e aí, beleza, tá tudo certo. Eu poderia, dentro aqui do meu app, por exemplo, colocar uma outra função que eu vou chamar de título. Então, olha só como é fácil criar componentes no React. Aqui dentro da minha pasta source, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar assim, ó, de título.jsx. Eu sei que por enquanto ainda está estranho esse formato de arquivo JSX, mas a gente já vai ter logo mais o que é esse JSX, ok? Mas basicamente é um JavaScript misturado com HTML. Quando você cria aí um arquivo, por exemplo, título.jsx, você pode estar criando agora esse componente título. Então eu vou fazer assim, ó, function título, e aqui dentro eu vou criar esse meu componente, dando um return, vou retornar o que eu quero, e vou colocar aqui H1, oi, eu sou um título, certo? Beleza, vou exportar esse meu componente, export default, título, ok? Agora, lá no meu app.jsx, eu vou fazer a importação daquele componente título que eu criei para eu poder usar ele aqui dentro. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui um import, você pode dar um import título. Inclusive o VS Code tem essas funções de autocompletar que são bem interessantes. Então, eu coloquei aqui que eu quero importar título vindo do arquivo título. Então, eu estou falando que eu quero pegar desse arquivo o meu componente título. Beleza? Fiz a importação aqui dentro. Agora, olha que interessante. Aqui onde eu tinha
isso daqui, eu posso usar como se fosse uma espécie de uma tag esse nosso componente. Então eu posso fazer agora assim, ó, título. Olha só que legal. E fazer o fechamento aqui. Como se eu tivesse criado aqui uma tag chamada título com esse componente aqui. Se eu der um salvar, olha só o que vai acontecer. Oi, eu sou um título. Olha que legal. Então dentro do nosso componente app, eu coloquei aqui um componente chamado título. Se eu quisesse colocar mais um componente título, eu poderia copiar isso daqui e colocar aqui. Se eu salvar, você vai ver que ele vai dar um erro. Por quê? Porque a gente precisa, para poder retornar esse valor, fazer o seguinte agora. Quando a gente tem mais de um item aqui no retorno de um componente, a gente vai colocar, primeiro, isso dentro de parênteses, assim dessa forma. Então, a gente abre parênteses assim do nosso return. E a gente precisa colocar isso envolto de uma div. Então, a gente faz uma div aqui. E aí, a gente vai colocar agora esses componentes aqui dentro. Beleza? Dessa forma, olha só o que vai acontecer. Oi, eu sou um título. Oi, eu sou um título. Olha que interessante. E eu posso estar colocando vários desses componentes. Cada vez que eu for colocando esse componente, ele já vai ser reutilizado. Ele já está pronto. Olha só que sensacional, pessoal. Que legal. Então, a gente pode ir construindo os componentes de forma separada e dentro aqui do nosso componente app, a gente fazer a montagem das nossas páginas como a gente quiser. É simples assim a criação de um componente. Cria uma função com o nome que você quer. Dentro você vai dar o retorno com o conteúdo que você quer. Por exemplo, se eu quisesse que fosse um título e um parágrafo, então eu poderia colocar aqui dentro do return da seguinte forma. Eu vou colocar parênteses. Aqui dentro eu vou abrir div, porque é mais de um item que eu tenho aqui. Vou colocar esse meu título 1. E embaixo desse meu título 1 eu vou colocar um parágrafo. Vamos fazer um plorem aqui, né? Que é um parágrafo com lorem y. E aí, olha, beleza. Assim que eu fiz a alteração do conteúdo aqui do meu componente título, olha só o que aconteceu. Ele já aplicou a todos os componentes que estão dentro do meu app. Entendeu? Então, fazendo isso, eu tenho uma manutenção muito mais fácil de toda a estrutura de front-end do meu projeto. Que legal, né, pessoal? Sensacional aqui como funciona essa questão de componentização. Agora nós vamos entender o conceito de JSX. Você, sem perceber, já está trabalhando com o JSX, que é o JavaScript misturado com o HTML. O JSX ele é uma sintaxe muito intuitiva e poderosa que faz a união dessas duas coisas. É como se o JavaScript tivesse casado com o HTML e tido um filho, né? Esse filho seria o JSX, é a mistura dos dois juntos. Essa sintaxe que o React usa, ela é muito interessante porque ela dá para você todo o poder do JavaScript aliado com você poder trabalhar diretamente com HTML. Por exemplo, nesse componente que a gente criou anteriormente, chamado título, você repara que isso é uma função normal do JavaScript, tudo JavaScript, mas aqui a gente tem tags HTML soltas que funcionam normalmente. Isso nunca aconteceria se a gente estivesse trabalhando com JavaScript puro. Isso aqui teria que ser uma string e teria que ser injetado em algum lugar para funcionar. Já que não, o HTML pode estar colocado junto com o JavaScript e eles vão ficar numa boa. Também é legal do JSX que você pode criar as chamadas interpolações. Interpolações é injetar JavaScript dentro do HTML. Então, como que a gente faz isso? Vou citar aqui um exemplo para vocês. Imagine que a gente cria aqui uma variável chamada nome e eu vou dizer que nome é Dmitry Teixeira. Ok? Então, criei aqui uma variável chamada nome. Se eu aqui no meu H1 colocar assim, abrir e fechar chaves, eu estou falando que eu quero fazer uma interpolação. Eu quero aqui, nesse trecho, colocar alguma coisa do JavaScript. Nesse caso, eu vou colocar essa variável. Então, se eu coloco, oi, eu sou nome entre chaves, e der um salvar aqui, olha só o que vai acontecer. Oi, eu sou Dmitry Teixeira. Ele está mostrando o valor da variável aqui dentro do meu HTML. Sensacional! Se eu fizer aqui, ó, por exemplo, uma constante chamada soma, que vai ser 10 mais 10, ok? Aqui eu colocar aqui, oi, eu sou, e aqui colocar soma, olha o que vai acontecer. Oi, eu sou 20. Ele me mostrou o resultado disso daqui. Então, isso aqui é só um exemplinho básico para mostrar que você pode usar todos os recursos do JavaScript
aliado ou misturado com o seu HTML. Por exemplo, você pode fazer uma aquisição, fazer um fetch lá para uma API, te retornar dados e você alimentar esses dados aqui no teu HTML. Show de bola, muito interessante. Além de interpolações, você também pode usar isso para atributos. Então, imagine que a gente tem aqui, ó, uma tag de imagem, imagem src, e aqui eu vou fazer o fechamento dessa tag de imagem aqui. No React, pessoal, isso é um ponto interessante, que tags que não tem fechamento normalmente, como no caso o H1, ele tem abertura e fechamento, certo? Já a tag de imagem, ela normalmente não teria fechamento. Então, você precisa colocar a contrabarra aqui no final para fazer o fechamento dessa tag, senão não vai funcionar. Se eu tirasse isso aqui e tentasse salvar, ele vai me dizer que tem um erro, tá vendo? Então, eu tenho que fazer o fechamento aqui dela para que ela funcione. Então, aqui dentro do source que a gente quer passar, a gente gostaria de passar o caminho para a imagem. Então, a gente pode usar a interpolação do JavaScript para criar um atributo. Então, eu poderia fazer assim, por exemplo, uma constante chamada img, ou URL, vou colocar aqui URL img, e vou passar aqui o caminho de uma URL, certo? Que é uma string aqui. Aí, o que eu faço? Aqui dentro, em vez de usar as aspas duplas assim, eu simplesmente abro as chaves, faço uma interpolação e digo que eu quero colocar aqui esse caminho da URL. Se eu der um salvar, o que vai acontecer? Nada, a nossa imagem ficou quebrada. Deixa eu ver se eu tirar aqui as aspas duplas. Der um salvar, não. Aspas duplas, será que eu coloquei aqui uma URL errada? Está quebrada aqui a nossa aplicação. Deixa eu pegar uma outra URL aqui no Google, então, imagens, qualquer coisa, React. Vamos pegar aqui uma imagem do React qualquer. Vamos pegar essa daqui, copiar link da imagem, beleza? Vamos colocar aqui e vamos dar um salvar. Salvei, beleza. Agora sim, a nossa imagem apareceu ali. Então, a imagem que eu tinha colocado lá deve ter quebrado e não funcionado. Aqui eu vou colocar só o edit dele direto aqui, como sendo 150 pixels. E olha só que interessante, quando eu pedi para colocar o atributo edit, repara que ele abriu também uma interpolação aqui para mim do JavaScript, tá vendo? A gente normalmente faria assim, né? Abria aspas 150px, dessa forma aqui. Mas você pode fazer isso com o JavaScript diretamente, passando um valor, por exemplo, 100. Olha só, que interessante. Então, o JSX é basicamente isso, pessoal. A gente pode colocar o JavaScript misturado com HTML e não vai ter problema algum. Vai funcionar os dois em conjunto. Usando as chaves, a gente pode usar as interpolações e os atributos conforme a gente precisar. Agora que você entendeu aqui o JSX, a sua mente deve estar simplesmente explodindo de possibilidades de coisas que você pode fazer. Isso é sensacional. Mas você vai aprender agora uma coisa ainda mais legal do React, que são os props. Os props são atributos ou propriedades que você pode dar ao seu componente. Por exemplo, quando a gente tem uma tag HTML, ele tem alguns atributos que são definidos dentro dele. Por exemplo, no caso de uma tag img, a gente tem lá um atributo src ou source que indica qual é o caminho de uma imagem, não é? E se eu quisesse ter atributos personalizados para o meu componente? É possível fazer isso através de props. Então, só para exemplificar, vamos apagar isso aqui que a gente fez na última aula e eu vou fazer o seguinte: oi, eu sou fulano, vou colocar aqui. E vou apagar também essa imagem que a gente tem aqui embaixo, só para a gente deixar aqui dessa forma. Oi, eu sou fulano, oi, eu sou fulano, oi, eu sou fulano, oi, eu sou fulano. Por que está acontecendo isso? Porque a gente tem repetido várias vezes aqui o nosso componente título. Agora, eu poderia criar um atributo especial chamado props para definir de forma dinâmica, através do nosso próprio componente, qual que vai ser o nome da pessoa aqui. Olha só que interessante. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma propriedade ou um atributo, a gente chama de props no React, chamado nome. E aqui em nome, o que eu vou passar? Eu vou passar aqui nome, eu posso passar entre aspas duplas aqui, por exemplo, que o nome vai ser, nesse primeiro componente, Dimitri, certo? Vou salvar. E aí, lá dentro do meu componente, título, eu vou recuperar esse atributo usando aqui a desestruturação, vou fazer as chaves, então abri e fechei chaves, e aqui eu vou pegar o nome daquele nosso atributo, que no caso aqui a gente chama no React de props, de propriedade.
Então eu peguei aqui o nome, e aí agora eu vou querer que aqui no lugar onde a gente tem o fulano, eu mostre exatamente o que está vindo daquele meu props. E aí eu dou um salvar, olha lá que interessante. Oi, eu sou o Dimitri, e os outros ficaram vazios porque a gente não passou esse atributo. Então olha só que interessante, eu estou passando aqui dentro desse props um valor que está sendo colocado aqui dentro do meu componente. E por props, pessoal, a gente pode passar praticamente qualquer coisa que a gente queira. A gente pode passar até mesmo funções. A gente pode passar aqui objetos, arrays, o que a gente quiser passar via props, ele vai receber aqui. Então é como se a gente estivesse injetando nele um valor. Legal? Esse props, pessoal, ele é sempre somente leitura. Então quando você passar, não tem como ser modificado aqui dentro isso daí. Ele precisa ser passado para ser usado diretamente dentro do nosso componente. Olha só, se eu quisesse fazer uma validação para que esses nossos componentes que não têm o nosso atributo nome, ele desse um nome coringa. Como que eu poderia fazer? Aqui dentro do meu JSX, eu podia fazer algo condicional. Eu poderia fazer assim, se nome existe, então eu posso colocar aqui um ponto de interrogação e dizer o que eu quero que aconteça. Eu quero que ele mostre nome. Se não, dois pontos, eu vou querer que ele mostre escrito para nós, fulano. Olha só, o que é isso aqui? É uma condição ternária aqui que a gente usa. Isso é como se fosse um if e else. Então eu passei aqui que se tiver nome, se tiver lá a propriedade nome, é para ele me mostrar o que acontece se isso for true, né? Quando a gente põe interrogação assim, é o que acontece se essa condição for true. Como eu só coloquei aqui o valor do props, ele está verificando se esse props existe ou não, se esse valor é true. Se for, ele vai mostrar isso. Se não, ou else, dois pontos, ele vai mostrar esse daqui, fulano. Olha só o que vai acontecer quando eu salvar. Ou eu sou Dimitri, ou eu sou fulano, ou eu sou fulano, ou eu sou fulano. Então, nos que eu não passei o atributo, ele fez essa validação aqui. Legal? Que interessante, que show de bola. Eu posso colocar também um outro atributo. Eu vou fazer assim, que o parágrafo, vou fazer assim, parágrafo vai ser igual. E aqui eu vou passar, ó, como se fosse aqui um JSX, false. Então, olha só que interessante que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que o meu props, esse nosso parágrafo, eu estou dizendo que ele é falso. Então, se eu passar isso, agora eu posso recuperar aqui o nosso parágrafo, coloco uma vírgula e coloco aqui parágrafo para recuperar esse props que eu passei. Então, eu posso fazer uma condição aqui, ó, nesse nosso parágrafo aqui. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer que se parágrafo existir, o que eu quero que aconteça? Que ele mostre. Só que aqui eu vou ter que fazer a abertura da chave e aqui embaixo eu vou ter que fazer o fechamento dessa nossa chave. Para dizer que eu quero fazer uma interpolação, né? Vou ter que colocar assim. Então, se o parágrafo existe, ele mostra o parágrafo. Se não, eu vou dizer que eu vou ter assim, nada. Certo? Salvei. Então, olha só o que está acontecendo. Parágrafo está dando nada, 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 porque ele está recebendo false o tempo todo aqui. Se eu colocar esse primeiro aqui como sendo true, verdadeiro, olha só o que vai acontecer. Só nesse ele apareceu o nosso parágrafo. Olha só que sensacional. Vou deixar aqui o parágrafo vazio, assim dessa forma. Então, beleza, olha só que legal. Fiz uma condição aqui dizendo que se o parágrafo existir, é para ele mostrar o parágrafo. Se não, não é para mostrar nada. Legal? Então, isso aqui são os props, pessoal. É quando a gente passa atributos dentro do nosso componente, a gente recupera esses atributos aqui dentro, essas props, e a gente pode manipular o nosso componente como a gente quiser a partir desses props que a gente colocou ali. Sensacional, muito interessante mesmo. Então, quando você vai criando seus componentes, você pode criar props que podem definir muitas coisas. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, uma props chamada cor. E eu vou dizer que a cor aqui vai ser, por exemplo, eu vou passar aqui que a cor vai ser red, por exemplo. Eu vou passar assim uma string, tá? A cor é red. Aqui eu posso fazer aqui dentro do meu H1, vou colocar um estilo incorporado aqui do CSS. Eu vou dizer que o estilo dele vai ser o seguinte, eu vou fazer aqui o uso do JSX,
Então aqui dentro eu estou abrindo as chaves para abrir um JSX. Aqui vou abrir um objeto, que é para eu passar os valores como objeto de um CSS. E eu vou dizer aqui que o nosso atributo color, vai ser o nosso cor que a gente vai receber aqui. A gente está passando esse atributo. Então aqui eu vou recuperar qual é a cor. E aqui eu vou dizer que color vai ser a cor que a gente recebeu aqui via props. Legal? Se eu der um salvar, olha o que vai acontecer. Oi, eu sou Dimitri, ficou em vermelho. Se eu pegasse e mudasse isso aqui, ó, ou colocasse nesse segundo aqui, que vai ser blue, olha lá o que vai acontecer. Nesse outro eu vou colocar que vai ser purple. E nesse outro aqui eu vou colocar que vai ser orange red. Beleza, eu acabei de criar um atributo especial para esse meu componente, utilizando os props. Agora nós vamos aprender um dos conceitos mais importantes e interessantes do React, que são os estados. O estado nada mais é do que a memória de um componente. É como se fosse uma espécie de uma variável que vai armazenar um valor. E sempre que existe uma alteração no valor dessa variável, a gente chama de estado, então o React entende que ele precisa renderizar novamente aquele componente. E isso é o que faz o React ter o nome que ele tem, que é de React, que é reagir. Então ele reage ao conteúdo que ele tem dentro do estado, a sua memória interna. Vamos ver como é que isso funciona aqui na prática. Só para a gente facilitar, eu vou fazer o seguinte, esses nossos componentes aqui de título, eu vou tirar esse nosso nome, ali o parágrafo, vou deixar só aqui como props a cor mesmo, para ficar mais simples. Vamos deixar só a cor aqui. Vamos tirar essa questão de parágrafo aqui, beleza? Só deixar a cor. E aqui eu vou deixar assim, título, um título qualquer. Beleza? Então nós temos aqui um título qualquer, só com as cores alteradas ali via props. Para a gente criar um estado, quer dizer, a gente colocar uma memória dentro do nosso componente, a gente faz da seguinte forma. A gente faz import, abre aqui as chaves, vai importar useState, que é o nome do estado do React, ok? Então, dessa forma, a gente diz que a gente quer usar isso do React, a gente quer usar o estado, a gente quer usar esse método de memória, entre aspas, do nosso componente. E aí, para a gente poder criar essa nossa memória, esse nosso estado, a gente faz assim, const, abre aqui chaves, né, como se fosse um array, e o primeiro parâmetro é o nome do estado, que eu vou chamar de texto. O segundo parâmetro é uma função que vai atualizar esse estado. A gente geralmente faz set e o mesmo nome que a gente tem aqui, no caso, setTexto. A gente está usando o T maiúsculo porque a gente sempre separa as palavras usando o chamado camel case, que é a primeira letra da segunda palavra começando com maiúsculo. E aí eu vou usar aqui o método useState, que é para dizer como esse estado inicializa. Então, o nosso estado ele vai inicializar com um título do estado inicial, certo? E olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou dizer aqui, ó, que onde a gente tem aqui o valor do nosso título, eu vou querer que ele inicialize com esse nosso estado. Então, eu vou pedir para ele mostrar aqui para nós texto, que é o nome desse nosso estado. Então, todos os componentes estão inicializando lá com o título do estado inicial, beleza? Agora eu vou fazer aqui embaixo um botão. Vou fazer um button e eu vou fazer assim, mudar, certo? Quando eu clicar nesse botão mudar, eu vou querer que o meu estado receba um outro valor. E aí você vai ver que legal que vai acontecer. Então aqui dentro do meu button eu vou fazer um evento de onClick. Quando clicar, o que eu quero que aconteça? Aqui a gente vai abrir aqui um JSX, vou criar aqui uma arrow function, uma função, e aqui dentro eu vou pedir para ele fazer o seguinte, set texto, que eu quero alterar aqui o valor do meu estado texto, certo? Então eu vou pedir para ele alterar para mudei via botão, certo? Olha só o que vai acontecer agora. Deixa eu só fechar essa árvore de arquivos aqui. Olha só o que vai acontecer agora. Quando eu clicar aqui no botão, olha só, mudei via botão. Ele trocou aqui o título. Por quê? Porque eu alterei o valor do estado. Eu alterei a memória que eu tenho aqui do texto, que começava com o título do estado inicial. Quando eu cliquei no botão, eu pedi para ele alterar o que ele tinha na memória. Quando ele altera o que ele tem na memória, o React ele reage
e ele faz o nosso componente ser renderizado novamente. Como eu estou pedindo para mostrar o que tem dentro do estado, então ele está mostrando o valor que a gente especificou aqui dentro do clique do botão. E olha só que interessante, o estado ele diz respeito à memória de cada componente separado. Então repare que eu fiz um evento de clique aqui nesse primeiro componente e ele só mudou esse daqui. Se eu clicar nesse aqui que está roxinho, por exemplo, ele só vai mudar esse daqui. Se eu clicar no último, ele vai mudar só esse daqui, tá entendendo? Olha só que interessante, pessoal. Então, com isso, a gente tem uma memória interna que sempre que é alterado o conteúdo dessa memória, o nosso React vai novamente renderizar o nosso componente. Dentro desse estado, pessoal, eu posso ter o que eu quiser. Eu posso ter um array, eu posso ter um objeto, eu posso ter uma string, um número inteiro, um booleano, true, false, o que eu quiser. E eu posso ter vários estados. Então, olha só o que eu vou fazer. Então eu vou ter aqui o estado texto, que eu vou inicializar ele como sendo título inicial, beleza? Vamos deixar assim. Tem o botão ali de mudar, mas olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um campo input do type text para a gente poder digitar alguma coisa. Então deixa eu só fazer o fechamento aqui do campo input corretamente, ó, fazendo a contrabarra. Como o input não tem fechamento, a gente sempre tem que lembrar de colocar a contrabarra. Então eu coloquei um campo input aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui, ó, um outro estado. A gente pode ter quantos a gente quiser, tá? A gente pode ter separado como se fosse assim, memórias individuais para salvar, armazenar alguma determinada coisa que a gente queira. Então aqui a gente vai ter o estado que vai gravar o texto, que vai aparecer no título, e eu vou ter um outro estado que eu vou chamar de input text, que vai ser o texto que vai estar dentro desse nosso campo input. Então eu tenho aqui o input text e vou fazer o set input text, que é a função para poder trocar o valor desse input. E eu vou inicializar ele aqui, useState, como sendo vazio, certo? Então, aqui nesse nosso campo input, eu vou dizer que o valor dele, o value dele, vai ser o que a gente tem dentro do input text, que é esse nosso estado que mantém o valor que a gente tem dentro do nosso campo input. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer um evento aqui chamado onChange, que é quando ele mudar, quer dizer, quando a gente digitar alguma coisa ali dentro, eu vou querer que ele faça uma função aqui, passando o evento, quer dizer, o valor desse próprio campo, e eu vou querer que a gente faça um set input text, para a gente colocar qual que é o valor dele, pegando o e.target.value. Isso daqui é para a gente dizer que a gente quer pegar desse próprio elemento que a gente está trabalhando, desse próprio input aqui, o valor dele, e ir salvando dentro desse nosso estado input text. Aqui a gente está usando a função set input text para mudar esse valor. Agora, olha só que interessante o que a gente vai fazer quando clicar aqui no botão. Quando clicar no botão, eu vou pedir para chamar aqui uma função chamada assim, clicou, por exemplo. E aqui em cima eu vou fazer uma função, function, chamada clicou. E quando for chamada essa função, olha o que eu vou querer fazer. Eu vou querer que o nosso texto receba o valor que tem dentro do nosso estado que está armazenando o valor do input. Então, se eu pegar e fazer assim, ó, set texto vai ser o valor do input text, a gente vai estar alterando aí o texto, o valor desse nosso primeiro estado, com o valor que a gente tem salvo nesse segundo estado. Olha só que interessante. Então, o que vai acontecer? Repara, eu vou digitar aqui qualquer coisa. A gente não está reparando, mas enquanto eu fui digitando cada uma dessas coisas, dessas letrinhas, isso foi sendo salvo dentro do nosso estado input text. Agora, quando eu clicar no mudar, olha só o que vai acontecer. Qualquer coisa. Beleza, ele pegou o valor que eu tinha no estado input text e colocou lá dentro do nosso estado texto, alterando esse daqui. Agora, cada componente tem uma memória individual. Então, o que eu fiz nesse primeiro componente não vai afetar nenhum dos outros componentes, mesmo eles tendo o mesmo nome, porque cada um tem a sua memória, o seu estado individual. E isso é sensacional. Vou colocar aqui, ó, outra coisa qualquer. E vou clicar aqui em mudar, olha lá, outra coisa qualquer. Beleza? Então, o conceito de estado é esse. É como se fosse uma variável que a gente armazena um valor inicial e depois, quando há alguma alteração nesse valor, a gente usando a função de alteração set o nome desse estado, então o React entende que ele precisa renderizar aquele componente
novamente, fazendo com que tudo se torne muito mais dinâmico e muito mais reativo, que é o objetivo do React. Agora nós vamos falar, pessoal, sobre rotas. Essa é uma das principais dúvidas de todo iniciante no React. Como que a gente faz para navegar entre páginas usando o React? É interessante que o React ele foi feito para ser uma Single Page Application, ou um SPA. Isso significa tudo numa única página. Então a ideia original, quando o React foi desenvolvido, não era para a gente poder navegar entre várias páginas, mas toda a nossa aplicação estar numa página só, one page, né? Uma Single Page Application. Então, para a gente poder fazer a navegação entre páginas do jeito tradicional que a gente está acostumado, né? Através de links, através de URLs, como a gente trabalha com HTML, nós precisamos instalar uma biblioteca de terceiros, que é o React Router DOM, que é uma biblioteca que faz toda essa manipulação de rotas, ok? Então, só para a gente já deixar preparada essa aula, o que eu fiz aqui? Lá no nosso app.js, eu importei aqui 3 componentes de página. Importei um home, um sobre e um contato. Criei uma pasta pages aqui no nosso projeto, coloquei esses componentes dentro. Então, dentro de home, tem só um título 1, escrito home, e aí um componente de menu eu fiz também para ter esse menu com os links aqui em cada um desses componentes. Então, no home, na sobre e no contato estão iguais, eles com componente de menu, para a gente ter ali os linkzinhos indicando a rota inicial, a rota sobre e a rota contato, beleza? E aqui na nossa app.jsx, nosso componente de app principal, eu estou renderizando aqui o nosso componente home, nossa página home, que é a nossa página inicial. Se eu clicar nos links, ó, cliquei em sobre, você vê que aqui apareceu a URL sobre, mas não acontece nada. Clico em contato, não acontece nada. Clico na home, não acontece nada. Então a gente precisa fazer um sistema de roteamento para funcionar. O uso de componentes como links. Então, o que a gente faz? Nós vamos parar aqui a nossa aplicação, vou dar um Ctrl C para parar a nossa aplicação, e aí a gente vai dar o seguinte comando, npm i de install, e aí a gente vai colocar o nome do pacote que é react-router-dom. Então, React Router DOM. Dá um Enter. Beleza, ele já foi instalado no projeto. E agora o que a gente faz? A gente precisa importar essa biblioteca. Então a gente vai fazer isso da seguinte forma. Nós vamos dar aqui um import, nós vamos fazer isso lá em cima antes da importação dos nossos componentes. Import, e aqui a gente vai importar algumas coisas que tem nesse React Router DOM, que é o nosso browser router, esse primeiro aqui, browser router. A gente também vai colocar aqui o routes e o root, certo? Então a gente vai pegar esses componentes aqui do nosso React Router DOM. Então nós estamos pegando o browser router, o routes e o root. Então um com S, outro sem o S no final. E aí como que a gente faz para fazer o sistema de roteamento aqui? É bem simples, pessoal. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar primeiro o componente browser router, depois dentro desse componente browser router, você vai colocar um componente routes. E dentro desse componente routes, você vai fazer uma rota, um route. E aqui você vai passar o seguinte, path é o nome que vai ser do caminho na URL aqui. Então, o primeiro path que eu vou passar é da raiz, quando a gente entra no aplicativo, a página inicial. A gente coloca só a barra assim. E eu vou dizer que o elemento, então a gente aponta assim, element, que eu quero que seja renderizado quando for essa URL, vai ser o nosso componente home. Legal? Show de bola. Deixa eu só fechar aqui o root. Tem que fazer aqui a contrabarra para fechar ele. Beleza? Então, acabei de criar uma rota. Eu disse que quando for a barra, vai para home. Agora, eu vou criar várias outras rotas aqui para as outras páginas. Olha só. Então, quando a gente for para sobre, eu vou querer que ele renderize o nosso aqui, componente sobre. E eu vou fazer mais uma rota aqui. Vou fazer a rota contato. Quando for a rota contato, eu vou querer que ele renderize para nós, ou ele puxe para nós, o nosso componente contato. Beleza? Dessa forma, a gente criou o roteamento aqui dentro do nosso app. Aí, olha só que interessante.
Se eu vir aqui na página inicial home, beleza. Se eu for agora na sobre, quando eu clicar, fui aqui para sobre e não funcionou porque a gente não rodou o nosso projeto. Deixa eu dar aqui um npm run dev, né? Nosso projeto não estava funcionando, não estava rodando. Vamos rodar ele de novo. Deixa eu dar um atualizar. Olha lá, foi para sobre. Então eu vou para home, agora está na home. Se eu clico em sobre, ele foi para sobre. Se eu clico em contato, agora ele foi para contato. Legal? Então, uma vez que a gente fez aqui no nosso app o roteamento, a gente pode usar links normalmente só apontando qual que é essa rota em qualquer lugar. E ele vai mandar para aquela rota de acordo com o componente que a gente criou para aquela página, certo? Então é assim que funciona o sistema de roteamento. Você vai criar aqui o browser router, routes e route, vai apontar aqui um path, que é qual que vai ser a URL aqui, vai apontar aqui quando for aquela URL, qual que é aqui o componente que você quer que renderize. E aí você vai renderizar na tela aquele componente. Então você vai ter um componente de página. Cada componente desse aqui vai ser uma página e dentro dessa página você pode colocar subcomponentes, como foi o caso do menu aqui que eu criei, né? Que é para ter esses links aqui. Eu coloquei ele aqui. Aqui a gente tem os hrefs de cada um deles, beleza? E aí assim você vai organizando o seu projeto com as rotas. Agora eu tenho certeza que você está super empolgado, super motivado para pegar todo esse conhecimento que você adquiriu nessa 1 hora e colocar em prática num projeto feito do zero absoluto. E nós vamos fazer um projeto juntos, do zero. Só que acontece que eu prometi que esse vídeo teria 1 hora de duração e como você pode ver aí no tempo, no relógio, vai ser muito pouco tempo para a gente fazer um projeto dentro desse vídeo aqui. Então vamos fazer um combinado. Se você quiser aprender como usar o React na prática num projeto prático, você vai assistir o próximo vídeo que eu deixei separado fazendo esse projeto do zero junto comigo. Antes disso, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e para assistir esse projeto, clica aqui nesse vídeo que está aparecendo aqui. Se você quiser aprender React por completo num curso de mais de 22 horas, clica nesse outro link que está ali, que é o meu curso completo de programação. Forte abraço, valeu!